Vamos abrir nossas Bíblias aqui na carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando aqui nas quartas-feiras a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos para o capítulo 2 da carta aos Romanos. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 11. E nós vamos falar aqui nesse texto, o texto que está diante de nós, ele fala sobre princípios do julgamento de Deus. O que Deus vai levar em conta quando Ele realizar o julgamento final. Então vamos para o capítulo 2 de Romanos. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Leiamos. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Irmãos, olhando para esse texto diante de nós aqui, talvez nós podemos ter uma impressão que esse texto está contradizendo a principal doutrina da Bíblia, que é a salvação. Porque nós temos aprendido, e a Bíblia ensina, que a salvação é pela fé em Jesus. A salvação não é conquistada por meio dos meus esforços em fazer boas obras. A salvação não consiste na minha confiança naquilo que eu faço de bom, mas a salvação consiste na confiança do que Jesus fez, porque nós não conseguimos fazer boas obras, nós não conseguimos agradar a Deus, nós não conseguimos viver uma vida pura, santa, mas Jesus conseguiu. Jesus viveu uma vida que agradou o Pai, Jesus viveu uma vida pura, santa. Então eu sou salvo quando eu confio na obra que Cristo fez, quando eu confio no Senhor Jesus, quando eu digo, olha, eu sou pecador, eu não consigo fazer nada de bom, mas Cristo fez. Então quando eu confio em Jesus como meu Salvador, Deus pega toda a justiça de Jesus e coloca na minha conta. Então olha que maravilha que é a salvação. Quando nós cremos em Jesus, Deus pega o nosso pecado e coloca sobre a cruz de Cristo. E aí Deus pega a justiça de Jesus e coloca na nossa conta. Então a salvação é isso, essa troca. Quando eu confio em Jesus, Ele coloca em mim toda a obediência e justiça de Cristo, e o meu pecado é colocado sobre a cruz de Cristo. Então a salvação é pela fé, é pela confiança em Jesus. Só que aí, quando lemos esse texto, dá a impressão de que a salvação é pelas obras, porque como lemos aqui no versículo 6, diz que Deus vai retribuir cada um de acordo com o seu procedimento. Espera aí, então Deus não vai julgar quem tem fé em Jesus, mas Ele vai julgar quem fez coisas boas, porque o texto diz que aquelas pessoas que se esforçarem em fazer o bem serão salvas. Não parece que esse texto aqui está contradizendo com as Escrituras? Mas nós temos que entender aqui
uma verdade aqui das Escrituras. É o seguinte: a salvação, ela é pela fé, sempre foi pela fé em Jesus, só que o julgamento será sobre as nossas obras. É assim que funciona. A salvação é pela fé, é pela confiança em Jesus, mas o julgamento será sobre as nossas obras. O que isso subentende? Subentende o seguinte: quem é salvo vai produzir obras, quem é salvo vai produzir frutos. Então o crente não tem que ficar preocupado se ele vai ser julgado pelas obras, porque todo crente verdadeiro, ele vai produzir alguma obra. Tem crentes que vão produzir mais frutos, tem crentes que produzirão menos frutos, mas todo crente produz pelo menos um pouquinho de fruto, porque é o Espírito Santo na vida do crente que produz esses frutos. E tem muitas passagens na Bíblia que falam que esse julgamento será sobre as nossas obras. Vamos ver, por exemplo, Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 10. Jeremias 17:10, aqui Deus está dizendo o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, ou seja, Deus, ele penetra, Deus olha o nosso coração, o coração de todos, e quando fala que Deus esquadrinha, significa que Deus vê as coisas mais profundas do nosso coração. Então Deus esquadrinha o nosso coração, Deus prova os nossos pensamentos. O que significa provar os pensamentos? Deus coloca os nossos pensamentos numa balança, Deus pesa nossos pensamentos, e no fim, Deus vai dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Então, baseado no que Deus viu em nosso coração, baseado no que Deus olhou nos nossos pensamentos, aí Deus vai dar a cada um, a recompensa. E alguém vai dizer: mas pastor, isso aqui é Antigo Testamento. Mas aí nós vamos para o Novo Testamento e vamos ver o que Jesus disse em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo 28 e 29. Evangelho de João capítulo 5, versículo 28 e 29. O Senhor Jesus aqui diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, Jesus deixa claro aqui que todo mundo vai ressuscitar um dia. Mas olha só o versículo 29: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, mais uma vez, parece que esse versículo está contradizendo, mas ele não está contradizendo, porque esse texto aqui, ele deixa claro que aqueles que são crentes, aqueles que são salvos, eles têm uma vida diferente. Então, sugere que aqueles que pertencem ao Senhor são aqueles que fazem o bem, e aqueles que não pertencem ao Senhor fazem o mal. E é isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui nesse texto aqui de Romanos 2. E aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer que o crente não é perfeito. O
crente peca, o crente cai em tentação. E a Bíblia aqui deixa isso claro. Nós vemos grandes homens de Deus que caíram em pecado. Alguém vai perguntar por que a Bíblia não esconde os erros dos seus servos? Se Deus quisesse, Deus não poderia esconder as falhas de Moisés? Deus não poderia ter escondido as falhas de Davi? Deus não poderia ter escondido as falhas de Pedro? Mas quando eu abro as Escrituras, está claro aqui, a Bíblia não esconde, a Bíblia mostra todas as falhas dos homens de Deus, e algumas falhas feias, falhas vergonhosas. Mas por que a Bíblia não esconde as falhas, os pecados dos servos do Senhor? Para mostrar que o crente não é perfeito, o crente peca, o crente cai. Mas qual a diferença do crente para o incrédulo? É que o incrédulo se entrega ao pecado, A pessoa incrédula, ela peca e diz: eu quero pecar mais, A pessoa incrédula, parece que ela nunca se satisfaz com o pecado. Ela peca, mas ela diz: eu quero mais, eu quero mais. O crente não. Quando o crente peca, ele fica triste. Quando o crente peca, ele lamenta, porque o crente ele peca, mas ele não quer pecar, ele luta para não pecar. Às vezes peca, mas quando o crente peca, ele se quebranta e ele pede o perdão do Senhor. E aqui nós vemos, nesse texto que nós lemos, no versículo 7, o apóstolo Paulo aqui ele apresenta os traços, as características do crente. O crente não é perfeito, mas o versículo 7 diz que o crente é aquela pessoa que persevera em fazer o bem. O crente, ele se esforça. O crente não é perfeito, mas ele procura se esforçar para fazer o bem. O versículo 7 também diz que o crente, ele procura a glória. O que é procurar a glória? É procurar a glória de Deus. Ele quer refletir a glória de Deus. O que é refletir a glória de Deus? O crente, ele quer ser como um espelho que reflete a glória de Deus para as pessoas. É quando as pessoas do mundo olham para a vida do crente e vê no crente qualidades de Deus. É quando as pessoas do mundo olham para a vida do crente e vê no crente a justiça de Deus, eles veem no crente o amor de Deus, eles veem no crente a paciência de Deus, eles veem no crente a verdade de Deus. É isso que é refletir a glória de Deus, é eu ser como um espelho, refletindo a glória de Deus, e as pessoas olharem para a minha vida e verem Deus, verem as virtudes de Deus na minha vida. Então o crente é aquele que procura isso, ele procura refletir a glória de Deus. Outra coisa, no versículo 7, o crente procura a honra. O que significa a honra? Honra tem a ver com elogios. O crente, ele não quer ser honrado pelo mundo, ele não se preocupa em ser honrado e elogiado pelo mundo. O crente é aquele que procura a honra e o elogio que vem do céu. O crente é aquele que diz: para mim pouco importa se o mundo está me elogiando ou não, para mim pouco importa se o mundo está me aplaudindo ou não, para mim o que importa é quando eu chegar no céu, Deus me elogiar. E quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos lá um elogio de Deus. Deus está conversando com Satanás, e o que Deus diz para Satanás?
Você viu meu servo Jó, que ele é íntegro e se desvia do mal. Então é essa honra que o crente está preocupado. Nós não estamos preocupados se o mundo está elogiando, nós não estamos preocupados se as pessoas do mundo estão me curtindo lá na rede social, me elogiando, né? Eu estou preocupado é se Deus, né, está me elogiando. Aí o versículo 7 diz outra coisa: incorruptibilidade. Essa palavra incorruptibilidade, essa palavra aponta para a volta de Cristo. Essa palavra aponta porque quando Cristo voltar nas nuvens, quem estiver vivo vai subir, e aqueles que já morreram receberão um corpo novo, um corpo glorioso. Então, quando diz que o crente ele procura a incorruptibilidade, significa que o crente está ansiando pela volta de Jesus, por esse momento em que ele vai receber um corpo incorruptível, um corpo que não perece. Então, o que Paulo diz, essas são as principais marcas do crente. O crente ele se esforça em fazer o bem, o crente se esforça em se parecer com Cristo, né, para que Cristo veja, o mundo veja Cristo na vida dele. O crente ele quer ser elogiado por Deus, ele quer receber a honra de Deus, e o crente ele anseia pela volta de Jesus. Então essas são as obras que Deus procura na vida dos crentes, e quem tem esses frutos é uma prova que são crentes e vão receber a vida eterna. Mas o versículo 8 diz: mas Deus haverá ira, indignação aos facciosos, ou seja, essa ira, indignação aqui é aquela ira furiosa, ou seja, haverá uma ira furiosa aos facciosos. Na minha versão está facciosa. Faccioso aqui sugere aquela pessoa que vive só para si, aquela pessoa que está preocupada só com ela não está preocupada com o próximo, ela não está preocupada em fazer o bem ao próximo, e ela não está preocupada em viver para Deus, aquela pessoa que vive só para si. O faccioso é aquela pessoa que diz: eu estou pouco me importando com Deus, eu não me importo com Deus, não importo com a Bíblia, eu não importo com a igreja, eu não importo com os meus irmãos, eu quero fazer o que eu quero viver do jeito que eu quero. Então aquela pessoa que despreza a Bíblia, despreza os irmãos, despreza a igreja e diz: eu vou viver só para mim, então é uma pessoa que está dizendo, ela não pertence ao Senhor. Outra coisa, aqueles que desobedecem à verdade, aquela pessoa que, mesmo conhecendo a verdade, ela se rebela, não quer obedecer à verdade e vai obedecer à injustiça, e essas pessoas receberão tribulação. Versículo 9, tribulação, angústia, não importa, seja judeu, seja grego, não importa, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então significa que a salvação é a mesma para todos, significa que a salvação é pela fé, mas no julgamento Deus vai olhar a vida de cada um, e todo crente verdadeiro ele vai produzir esses frutos na vida dele. Aqui Paulo cita judeu e grego, porque os judeus eles achavam que eles estavam assim numa situação privilegiada por serem filhos de Abraão, mas Jesus disse: não adianta nada ser descendente físico de Abraão, é necessário ter a fé, confiar no Senhor Jesus. Então, olhando para esse texto, o motivo de nós glorificarmos a Deus é porque nós não somos perfeitos, mas nós podemos olhar para a nossa vida e ver quanta mudança Deus já fez em nós. Quando nós olhamos como nós éramos 20, 30 anos atrás,
Quando nós olhamos aquilo que nós fazíamos, às vezes nós até sentimos vergonha, né? Quando nós vemos como nós éramos. E quando nós olhamos nossa vida hoje, nós podemos ver quanta mudança que Deus já fez. E o nosso anseio é esse, é orar: Senhor, eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor já mudou muita coisa na minha vida, mas ainda há muito. Eu quero que o Senhor continue a produzir frutos na minha vida, através do Espírito Santo, continue a produzir frutos na nossa vida. Então nós temos que orar ao Senhor para que Ele cada vez mais desenvolva a salvação. E quando nós olhamos nossos defeitos, nossas falhas, ficamos muito incomodados. Eu vejo que todos nós, cada um de nós tem um pecado que a gente tem mais dificuldade. Alguns têm problema em ter paciência, tem irmãos que têm problema com a língua, tem irmãos que falam: eu queria ser mais paciente, mas não consigo. Tem irmão que fala: eu queria perdoar mais, eu queria amar mais. Então todos nós temos aquela dificuldade, mas a Bíblia fala que se nós orarmos de acordo com a vontade do Senhor, Ele ouvirá. E eu creio que a vontade do Senhor é que nós vençamos nossas fraquezas. Então orar: Senhor, eu quero agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida, mas eu quero que o Senhor continue a frutificar na minha vida, porque da mesma forma que é Deus que opera a salvação em nós, é Deus também que vai operar o fruto na nossa vida. E também nós devemos orar por aqueles no nosso meio que talvez dizem que são crentes, mas infelizmente estão vivendo como vimos aqui. Talvez na nossa igreja, no nosso meio, há pessoas que dizem que são crentes, mas eles estão vivendo só para eles. Eles estão pouco se importando com Deus, com a sua palavra. São aquilo que nós chamamos de crente mundano, né? Só que crente mundano é complicado essa palavra, porque ou eu sou crente ou eu sou mundano, ou eu sou espiritual ou eu sou carnal, né? Então quando falar um crente mundano ou um crente carnal, é meio complicado, porque a pessoa está em cima do muro. Então nós temos que orar por essas pessoas. Temos que orar: Senhor, complete a salvação na vida dela. Produza, Senhor, um novo nascimento, para que essa pessoa não seja um crente mundano nem carnal, mas seja um crente espiritual, um crente que reflita a sua glória. Nós temos que orar, nós temos que encorajar, nós temos que exortar, nós temos que orar por essas pessoas. Nós não podemos chegar nessas pessoas e agir, tratá-las como se nós como se fôssemos superiores, porque é Deus que faz a obra, é Deus que fez a obra em nós, e é Deus quem pode fazer a obra do próximo. Então essas duas orações: primeira oração, que Deus continue a frutificar na minha vida, que Deus continue essa boa obra que Ele começou na minha vida. E segundo, Senhor, por aqueles que juram de pé juntos que são crentes, mas vivem como se Deus não existisse, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que Deus possa operar um novo nascimento. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pela Tua palavra e agradecer pela obra que o Senhor fez na nossa vida. Que o Senhor continue a desenvolver nossa salvação, nossa fé, que o Senhor continue a frutificar em nossa vida, que o Senhor continue dando a nós poder para vencermos pecados e fraquezas que ainda persistem em nossa vida. Eu quero pedir também por aqueles em nossa igreja que infelizmente afirmam que são crentes, afirmam que pertencem a Ti, mas que ainda não estão produzindo frutos, mas que ainda estão vivendo para si mesmos, que ainda estão vivendo
desprezando a tua palavra. Que o Senhor possa completar essa obra na vida deles, completar essa salvação. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.